Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Mestre Jesus conosco, abençoando essa nossa vontade de estarmos aqui, mas com essa chuvinha, né, que às vezes atrapalha, né? Eu estava vindo lá da Barra, um trânsito ruim, eu preocupado para chegar aqui na hora. Cada um de vocês também pegaram o tempo, mas a vontade nossa maior, né? A gente está aqui para estudar. Então, a gente hoje vai ter o prazer de escutar a nossa irmã Vera Isaura, ela falar sobre Jesus à luz do Espiritismo, né? E a gente vai ler aqui uma página de preparo, mas a gente sempre pergunta, né? Está chegando alguém novo na casa pela primeira vez? Alguém pela primeira vez na casa? Não, né? Então, mesmo assim, se alguém tiver alguma dúvida, é só procurar um dos trabalhadores da casa que a gente vai ter o maior prazer, tá? De poder tirar sanar essas dúvidas. Nós vamos fazer uma página de preparo, em seguida a nossa oração, e eu vou passar a palavra para a Vera em seguida, tá? Então, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Franciscano Xavier, Cristo e Nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredita que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste, apela, junto das almas, para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando a socorrer um novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar um recém-convertido assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. E de pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí esse encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Então vamos juntar o nosso pensamento, meus irmãos, voltando na direção do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, da nossa mãe querida, dos mentores da nossa casa, agradecendo primeiramente a esses amigos espirituais que estiveram aqui harmonizando, pacificando esse ambiente, para que cheguemos a encontrar esse ambiente tão salutar no qual nós encontramos. Possa a nossa amiga Vera ter as suas intuições, os seus mentores auxiliando nessa tarefa, e cada um de nós com as nossas mentes e os nossos corações abertos para receber as informações que aqui será passada. Assim, Mestre Jesus, somos muito gratos por mais essa noite de estudo. Tu envolva cada um de nós, abençoe nossos irmãos desencarnados que também estudam conosco, e tenhamos uma noite de muito proveito. Fique conosco, Senhor, e nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Passa a palavra então para Vera. Pega o microfone, é isso? Até 8h30, tá? 8h30. Tá ligado? Pode falar, meu. Já tá legal. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre continue nos nossos corações, nos nossos pensamentos.
Hoje uma noitezinha, aliás, o dia todo de chuva, né? Mas uma chuva gostosinha. E só está aqui aquele que realmente quer aliviar a sua caminhada, né? Entender um pouco mais da vida, entender um pouco mais do que nos acontece. Porque quando ele perguntou, tem alguém novo? Hoje é difícil, hein? A pessoa que nunca foi chegar numa casa espírita com chuva, né? E nós estamos aqui. É bom saber que muitas pessoas, muitos companheiros de jornada buscam o estudo, o esclarecimento. A gente está sempre buscando o esclarecimento nessa doutrina abençoada, né? E hoje nós estamos começando o mês, né? O mês de dezembro. Eu não sei, sábado foi que dia? Não foi, não teve palestra? Sábado foi 30. Ah, então foi novembro. Então realmente esse é o primeiro estudo da quarta-feira de dezembro. E dezembro é um mês suave, né? A gente busca elevar nosso pensamento, compreender um pouco mais os nossos companheiros, né? Porque dezembro é o mês que a gente comemora o nascimento do nosso Mestre Jesus. Então, a gente fica um pouco mais leve. Os nossos pensamentos, a gente pensa em agradar alguém, em comprar um presente, encontrar uma pessoa amada, né? Ligar para as pessoas. Hoje em dia, com o WhatsApp, a gente manda um monte de mensagem, tem tantas mensagens lindas de Natal. Então, é um momento que a gente fica mais tranquilo, mais calmo, mais amoroso, solidário. Pelo menos deveria, né? Porque é um mês agradável, um mês que a gente pensa mais em Jesus. Então, Jesus se aproxima um pouco mais de nós porque a gente abre os canais. Porque geralmente a gente esquece, né, de abrir os canais para a espiritualidade amiga. Então, que possamos ser hoje um instrumento bom, útil para cada um de nós aqui, que tudo que a gente estuda possa nos trazer um pouco mais de coragem, confiança em tudo que a gente faz na vida, nessa caminhada. Eu vou ficar do lado de cá porque eu estou com um probleminha na cervical, coisas da idade. Então, é aqui, né? Então, eu fui buscar, eu vou ficar na frente, né? Estou na frente. Eu vou ficar ali, então. Eu fui buscar, que é melhor? Vou ficar passiva. Porque aqui vai doer meu pescoço. Eu fui buscar o estudo nesses livros, né? Fiz uma pesquisazinha, A Caminho da Luz, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita e O Médico Jesus. Aliás, são 3 livros muito bons, né? Que a gente precisa estar sempre dando uma olhadinha, estudando principalmente. Porque ler sozinho é uma coisa, estudar é diferente, né? Então, aí para a gente relembrar os 5 pilares do nosso espiritismo, que são 5 importantes condições para que a gente entenda um pouco mais da doutrina, um pouco mais da nossa caminhada, um pouco mais de nós mesmos, né? Então, é necessário que a gente entenda Deus. Cada um de nós tem uma forma de entender Deus. Cada um de nós tem uma maneira de sentir Deus. Cada um é de um jeito. Porque a gente vem com aquela coisa, né? Que Deus vai fazer tudo por nós, que Deus, vou botar na mão de Deus, essas coisas. Mas quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a observar que Deus é muito mais do que isso. Ele nos criou já com toda a capacidade, com todas as potências, só que a gente às vezes não sabe nem quais são as nossas. Aí em algum momento a gente vai descobrindo aos poucos. Então é fundamental que a gente entenda a existência desse ser maior, que nós chamamos de Deus, né? O ser supremo do universo. A imortalidade da alma. Saber que nós somos espíritos imortais, isso é fundamental também. Porque quando a gente pensa em nós como espíritos, a gente pensa diferente.
A gente sabe que o outro também é um espírito e que cada um de nós está num patamar, né? Uns mais compreendem muito mais as coisas do que outros, e outros é como aquela escadinha, você dá a mão para puxar quem está embaixo e quem está em cima te ajuda também. E assim, essa imortalidade da alma faz com que a gente pense que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais e muito mais, que os olhos não conseguem perceber, né? A pluralidade das existências, porque nós sabemos também que se nós não conseguirmos nos conhecer, que nós, quando a gente começa a identificar em nós algumas situações que não são agradáveis, a gente pensa assim, poxa, vou deixar para a próxima, mas não deixe para a próxima. Pense em transformar aquilo, em diluir, em transformar, não é esconder, porque esconder não adianta, vai ficar lá embaixo, em algum momento aquilo vem com força, não é? Às vezes a gente é tão ríspido, né, na forma de falar e pensa assim, poxa vida, eu não devia ter falado assim, mas é porque aquilo ainda está lá. Estar com todos vocês aqui, que são estudiosos da doutrina, é uma coisa, mas estar com pessoas que pensam diferente, que agem de forma como se a vida fosse só isso, é outra coisa. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu vou falar só com aquelas pessoas que eu conheço da casa espírita. Quem eu não conheço, eu nem cumprimento. E não é assim. A doutrina, aliás, Jesus trouxe isso para nós, né? Que nós somos o quê? Filhos do mesmo Pai. Que Deus é Pai. Então, se Deus é Pai, nós somos irmãos. E se somos irmãos e nos olharmos como irmãos, a gente vai sentir pelo outro um pouco de compaixão. Mesmo que o outro esteja fora da casinha, mas de vez em quando a gente pensa assim, poxa, ele ainda não entendeu alguma coisa. Assim como nós não entendemos tudo, não é? Então, a pluralidade dos mundos habitados, que é outra situação que muitas pessoas questionam, né? E a gente sabe que esse universo gigantesco que Deus criou não pode ter só a gente aqui, né? Os terráqueos. Então, a gente sabe que existe uma pluralidade nesses mundos. A comunicabilidade dos espíritos, que é o ponto que eu queria chegar. O que é a comunicabilidade dos espíritos? A gente sabe que tudo que nós sabemos na doutrina, que a doutrina nos trouxe, foi trazida por quem? Por Kardec? Não. Foi trazida pela espiritualidade, por esses espíritos superiores, espíritos que trouxeram para nós, já passaram por esse caminho, já erraram, já acertaram, estão sempre buscando e cada vez mais buscando. Então esses espíritos, eles nos orientam, né? No Livro dos Espíritos, trouxeram muitas comunicações. Então, essa comunicabilidade é importante que a gente entenda por que a gente sabe de tantas coisas na doutrina que as pessoas falam assim, ninguém voltou para contar. Quem disse que não voltou? Quem trabalha em mesa mediúnica sabe que o tempo todo eles voltam, né? Para conversar, para acertar algumas coisas que deixaram pendentes, algumas mágoas, né, que a gente pode ir desfazendo logo, né? Aí eu fui lá no A Caminho da Luz, no livro, nessa parte que fala a gênese planetária, a comunicabilidade dos espíritos puros. E ali diz que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, né, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, né, pelo Senhor Supremo do Universo. E na mão desses puros, espíritos puros, é que se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, quer dizer, cada espírito puro desses está responsável por um planeta, por alguma coisa nesse universo aí. E a comunidade dos seres angélicos e perfeitos
foi da onde saiu Jesus, que é o nosso, que a gente diz que é o governador do planeta. Então é alguém que faz, que auxilia o crescimento desse planeta, que faz tudo por nós aqui, que veio aqui para nos orientar, para mostrar como deve ser feito. Ele não falou igual a gente fala aqui, né? Nós falamos um monte de coisa porque nós lemos no livro, a gente vem aqui e fala, mas sabe o que a gente faz? O que a gente faz realmente? É verdadeiro o que eu sinto? Ou a gente está no ensaio ainda? Porque na verdade a gente está no exercício, né? O tempo todo a gente está exercitando essas coisas, a compaixão, a solidariedade. Olha, a gente que trabalha em casa espírita sabe muito bem das necessidades de uma casa espírita, como de todos os templos, né? Precisa da parte material. Existe a parte doutrinária, mas nós também não podemos viver sem o lado material, né? A luz, uma série de coisas. Para a casa funcionar, nós precisamos. Porque as pessoas criticam muito outras linhas religiosas, dizendo, eles pedem dinheiro. Cada um no seu entendimento do que é esse pedido. A casa espírita é diferente. Nós colocamos um certo conforto para a gente estar dentro, né? Existe uma compra de cadeira, de luz, de água, uma série de coisas que tem na nossa casa. Nós precisamos disso também. Então, nós precisamos estar cientes que há essa necessidade de auxiliar. Então, nós que trabalhamos na casa espírita, nós temos essa visão da necessidade. Aí começam a chegar pessoas que precisam de ajuda emocional, né? Espiritual e material. Muita gente precisa e cada dia parece que a coisa cresce mais pessoas necessitadas. Às vezes você vai a um mercado comprar, igual a minha filha falou, mãe, você sabe quanto está um tender? Tender? É tender não o nome daquele frango, aquele negócio? Aí eu falei, não, eu nem me ligo no negócio de preço, não sei nada. Mas o meu marido sabe o preço de tudo, e minha filha também. Então, ela falou, tá caríssimo, mãe. Aí você pensa, e aqueles que não podem comprar absolutamente nada, não é? Às vezes a gente fala de coisas que estão caras, mas são supérfluas, né? Mas tem pessoas que o básico mesmo não consegue. Aí a gente ajuda com uma cesta básica. O que é 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz para nós? Pode não ser nada, mas para eles é muito caro. Tem uma família grande. Então essas coisas, a doutrina dos Espíritos traz para nós. Jesus falou o tempo todo, né? Dos mais necessitados, das pessoas que precisavam mais. Então, eu faço de vez em quando, né? Agora com o WhatsApp, que a gente vive de acordo, né? Tem pessoas que, não tem rede social. Eu tenho. Não sei mexer direito, mas eu vou lá, né? Pergunto a filho, a neto e me ajudam. Mas eu saio pedindo, sabe? Peço mesmo para a casa espírita. Eu falo assim, eu boto uma listinha e falo assim, nós estamos no Natal, nós precisamos fazer uma cesta básica, não sei o quê. Mandei para mais de 30 amigos, assim, direto. Pessoas que correm até de mim, deve pensar, lá vem a irmã Isaura aí. Aí ninguém me responde. É engraçado, né? Ninguém responde, gente. 2 pessoas botaram assim, pode deixar que eu vou ajudar. Eu estou esperando, já tem uma semana e nada. Ninguém falou nada. Aí eu vou toda hora para ver se ela mandou algum depósito, alguma coisa. E não boto minha conta, não. Deus me livre, eu boto a conta da casa espírita, né? Do CEOI. E assim, eu penso assim, bom, de 30 não é possível, né? Pelo menos uns 10 vão fazer um depósito. Mas, na verdade, ninguém nem te responde. Aí a gente pensa assim, meu Deus, as pessoas falam assim para mim, o que a senhora acha que está faltando? É Deus que está faltando na vida das pessoas, né? Eu falo, não acho. Religião, não.
Religião tem um monte. Está faltando amor. Amor. Entendeu? Ver o outro como um espírito, ver o outro como irmão, ver o outro dentro das suas necessidades, né? Agora mesmo, nós fizemos lá no CEOI um negócio de Natal, muitas pessoas apadrinharam crianças, né, da evangelização, outros, que deve ter também, né? Outros idosos, eu preferi o idoso. Que aí, até meu filho falou, mas você está apadrinhando alguém da sua idade? Eu falei, sim, é idoso da minha idade. Aí pedi ele para me ajudar, né? A gente sai pedindo. As pessoas começam a rir, né? Lá vem ela pedir. Eu não estou pedindo para mim, né? Mas olha só como essas potências, muitas pessoas não sabem nem que tem essa luz que Jesus falou, né? Deixe brilhar a vossa luz. Que luz é essa? É Deus dentro de nós. Então deixa brilhar, Deus é amor. Deixa brilhar o amor, mas é uma resistência conosco mesmo, porque a gente não se conhece. E quando a gente faz um benefício para alguém, a gente ainda cobra, igual uma pessoa que deu um colchão para dois moradores de rua que tinham na esquina, botou lá um colchão, deu um colchão para eles, aí choveu, né? E ela viu o colchão boiando pela taquara. Aí ela falou, agora vê, tá vendo? Não dou mais nada, estava lá boiando. Eu falei, gente, eles não têm casa, eles moram na rua, choveu, né? O colchão saiu boiando. Aí, quer dizer, você dá, mas você diz assim, vou dar, mas cuidado com essa roupa, porque essa roupa é muito boa, eu tenho essa roupa há 50 anos. Pô, então não dá, você está emprestando ou você está dando? Então a gente ainda é muito apegado às coisas materiais, né? Só dá, vou dar para fulano porque eu sei que ele vai cuidar direitinho. Pelo amor de Deus, vamos abrir esse coração, né? Vamos dar de verdade. Então, o Livro dos Espíritos, ele fala para nós, ele pergunta na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Está aí. É o nosso modelo, é o nosso guia. Quando a gente viaja para algum lugar, tem sempre alguém que vai mostrando, né, as coisas, a cidade. É Jesus nosso guia na nossa vida. É o modelo. Ele passou por aqui, sorriu, ele falava com todos, nós não. Nós somos seletivos. Eu falo com quem eu conheço, dentro do elevador eu entro de cabeça baixa, saio de cabeça baixa, não vejo ninguém. Não é assim? Porque eu não conheço. O meu filho diz que é para eu me candidatar, porque eu falo com todo mundo. Às vezes a pessoa vem andando, eu falei, oi, bom dia. Aí ele fala assim, você conhece, mãe? Eu falei, não. Mas passou, estava me olhando. Uma vez também, porque eu tenho um problema de enxergar de longe, estava do outro lado da rua e estou vendo aquela pessoa dando telogo, eu dando telogo, ele segurou meu braço, não é contigo que está falando, não. Mas, poxa, a gente tem vergonha de ser simpático. Eu trabalho aqui perto, num lugar que sai uma brigalhada de trânsito toda hora na esquina. Aí você escuta cada coisa horrorosa, né? É rápido, aquilo vem, né? Um ofende o outro com uma naturalidade. Por que o nosso amor, o nosso carinho não sai com naturalidade? Aí tem vergonha. Vou falar assim, o que o outro vai pensar? Não importa o que o outro vai pensar, importa o que você sente, né? Então, por que não a gente seguir Deus, seguir Jesus, que é o nosso exemplo? Porque Deus colocou Jesus nesse planeta para que nos ensinasse. Mas muitas pessoas, igual meu sobrinho, que é de outra linha religiosa, no meu aniversário ele falou assim, tia, estou orando para que você conheça Jesus. Eu falei, obrigada, mas eu já conheço Jesus. Mas é porque o Jesus só é daquele ponto, daquelas pessoas, não é para todo mundo. E Jesus é Deus, né? Que Deus, o meu Deus não é meu Deus, é nosso Pai. É de todos, né? Então quando a gente começa a sentir dessa forma, a olhar dessa forma, deixar um pouco, porque tudo depende também da educação que nós tivemos, né? Uma educação às vezes muito rígida,
que não, a gente só cumprimentava aqueles que conhecia mesmo, ou dentro da família, fora não podia falar. Eu me lembro que eu trabalhei num banco e eu era muito séria. Primeiro que eu lidava com dinheiro, então a gente fica atenta, né? E as pessoas diziam para o meu marido, sua mulher é tão antipática, por que não ri? E meu pai dizia para mim, não ria na rua. Mulher que ri na rua, boa coisa não é. Então, você vai desde pequeno escutando aquilo, você pensa assim, poxa, você é sério. Aí conheci a doutrina espírita. Ah, pronto. Soltei a luz lá de dentro e rio o tempo todo. Porque é tão bom, você mexe com teus órgãos todos. Eu falo com os meus órgãos. O meu neto fala para os amigos dele, a minha avó, ela fala com o intestino dela. Falo com o fígado, com o intestino, falo com tudo. Eu só tenho um rim, né? Então, quando eu tomo algum remédio que eu não devo tomar, mas que dói muito a cervical e tal, aí eu falo assim com o meu rinzinho, me perdoa, mas eu vou beber muita água para compensar isso, tá bom? Porque quando você fala com carinho, com um cachorrinho, com uma florzinha, você vê que eles sentem o teu carinho, não sentem? Eles logo se derretem. A vibração da nossa voz faz com que o animal fique dócil. Você imagina os nossos órgãos, sentindo que você ama, que você fala com eles com carinho. Porque a gente não presta atenção, mas a nossa vida depende deles, todos, né? Eu acho que nós passamos muito tempo da nossa vida nos agredindo com ciúme, raiva, né? Inveja e insatisfação. E com isso a gente vai se machucando. Aí aparece um câncer, uma coisa assim, a gente, meu Deus, por que eu? Por que eu? Porque eu fiz isso, infelizmente. Então agora, eu sempre falo nos estudos que eu faço, que se acontecer de eu ter um problema de saúde mais grave, fui eu que arrumei para mim. Não foi nada de castigo de Deus. Eu fiz isso acontecer com o meu temperamento, né? Agressivo, brabinha. Olha, gente, eu fiz terapia durante muitas épocas da minha vida. Uma vez eu fiz uma terapia porque eu era braba, né? Eu era brabinha. Então, eu queria me acalmar um pouco, mas a psicóloga ficava calada. Aí, daqui a pouco, ela falava, acabou o seu tempo. Ai, quase que eu peguei ela pelo pescoço. Eu pensei, meu Deus, eu estou aqui para trabalhar essa minha agressividade e ela me deixava nervosa, porque ela não falava, né? Mas aí depois eu descobri, hoje eu tenho muitos amigos lá no COE que são psicólogos, e eles falam, Vera, você tem que saber a linha, né? Tem uma linha aí para quem é psicólogo sabe. Então, as gerações passam, tudo passa na nossa vida, as nossas mágoas, nossas tristezas, nossas alegrias, nossos amores, tudo passa, as inquietações e angústias. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, né? Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousa os destinos do mundo. Então Jesus é para sempre. Você vê que existe até antes e depois dele, porque ele dividiu o mundo em antes e depois. Então Jesus, o coração dele, magnânimo, é a fonte da vida para todos nós. Por quê? É nele, de estar ligada a ele, ou com ele na boca, falando Jesus, oh meu Jesus. Não, é fazendo aquilo que ele nos trouxe, aquilo que ele nos orientou. Jesus se deixou imolar, maltratar, porque ele era bom. O que aconteceu naquele tempo? O que acontece hoje? Muitas pessoas acharam que o Salvador era alguém com arma na mão, que ia matar alguém, que ia libertar, que ia fazer alguma coisa violenta, mostrar força. Aí chega Jesus, falando do divino, falando do Pai, falando do amor, falando do irmão, falando
do perdão, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, e a gente para e pensa, realmente, por que eu vou ficar julgando o outro? Se eu tenho as minhas mazelas aqui, e se alguém falar de mim também, né? Ninguém gosta, então deixa o outro viver a vida dele. Tem coisas que as pessoas são muito assim, radicais, não pode ser diferente, mas nós todos somos diferentes uns dos outros, apesar de termos sido criados iguais, né? Então essa mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. É isso é o mais importante, que a gente seja mais fraterno. Às vezes a gente não gosta do outro, mas não sabe nem por que não gosta do outro. Mas não gosto. Não gosto da atitude, não gosto da forma de se vestir, não gosto das companhias com quem essas pessoas andam. Qual o problema? Isso afeta você? A gente não deve gostar daquele que maltrata. Por exemplo, nós temos animais, né? Hoje, graças a Deus, os animais, quem maltrata um animal é preso. Mas antigamente não era assim. Muitas pessoas falam da cota, né? Cota de universidade, não sei o quê. Para quê? Todo mundo tem que estudar. Ninguém sabe como é difícil para muitas pessoas que moram em comunidades vencer, ter uma vaga em algum lugar porque não teve as mesmas condições que o outro. Mas a gente não olha isso, né? Principalmente quando a gente teve uma condição melhor, teve mais portas abertas. Então todas as coisas humanas passaram, tudo passa. Todas as coisas humanas se modificarão. Mas Jesus é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Isso está lá no Caminho da Luz, né, no nosso livro. Agora, como é que a gente pode entender um pouco mais desse Jesus? Não é? Através de quê? Através do Espiritismo. Porque eu era ateia, sempre fui. Meu pai era ateu, falava que Deus era ele, então eu fui criada nesse meio. Minha mãe era católica. Então ela levava para a igreja e tal, e tinha que confessar para o padre. Eu achava aquilo, por que eu vou falar com esse homem? Era até um senhor gordão, não vou falar o nome dele, mas era uma pessoa assim muito boa na época, dentro da igreja, muito conhecida. Era um doce, as crianças gostavam muito dele. Mas por que eu tinha que contar para ele que o meu pecado, que eu não sabia nem qual era o meu pecado, mas eu tinha que falar com o padre, não era? A gente tinha que confessar. Então tem coisas que vem que a gente se afasta da religião. Ah, não quero isso. Eu não vou conversar com aquele homem, porque ele é um homem. Por que eu tinha que falar com ele? Assim como Jesus era um homem, mas era um espírito puro. Então o que ele fez, o que ele deixou, as sementes que ele plantou em nós, é que a gente precisa trabalhar essas sementes. Então a humanidade começou o advento do Espiritismo a conhecer com mais amplitude e profundidade o que significou para o mundo a vinda de Jesus, aquele que baseou seus ensinamentos na pedagogia do exemplo. Porque é como eu falei, a gente está aqui na frente só falando, mas será que eu faço? Né? Aliás, o meu neto, uma vez, eu estava dirigindo, aí reclamava com um que passava, que me fechava, não sei o quê. Ele, vó, você é pior do que a minha mãe. Aí eu pensei, meu Deus, pensei logo na questão do exemplo. Que exemplo eu estou dando? Eu vejo as mães atravessarem nos sinais, fora da faixa, com criança correndo. Você está ensinando o que ao seu filho? Ao seu neto? Né? Atravessa fora. Atravessa por trás do ônibus. Minha mãe sempre falou isso. Não atravesse atrás de ônibus, nem de caminhão, porque você não tem uma visão. E realmente. Então a gente vai botando na cabecinha da criança. Tem mãe que a criança faz uma bobagem por culpa da própria mãe. Outro dia, o menino desceu
do ônibus e atravessou a Estrada dos Bandeirantes, que é um movimento danado. E a mãe vinha atrás. Onde essa mãe tinha que estar, na verdade? Na frente. Descer a criança. Mas não, ela deixou a criança. Então a criança, naquele impulso, atravessou. Graças a Deus não vinha carro. No final foi feliz. Mas ela errou, né? Porque às vezes a gente ainda bate no menino. Por que você fez isso? Porque ele não sabe. Ele precisa ser orientado. Então, desde pequeno, nós precisamos passar para os nossos pequenos, né? Olha, tá vendo o sinal ali? Espera, olha, porque tem pessoas que avançam o sinal. Então, presta atenção na rua. Aí você vê cada caso de atropelamento que você fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa atravessou no BRT? Porque quando o BRT começou, a gente pensava logo que era um trem fantasma, né? Que não ia parar nunca. Que todo mundo tinha medo do BRT. Mas realmente, são vários vagões. Você imagina frear um negócio daquele de repente? Não deve ser mole não, né? Então, por isso é que se deve tomar Jesus um mestre e um guia a ser seguido. Porque se a gente observar, tem tantos filmes sobre Jesus aí que a gente pode observar, né? Então, Jesus foi um educador de almas, que sempre enfatizou a necessidade do empenho da criatura no sentido de educar-se. Para isso Jesus veio, para que nós nos educássemos. Educar é aquela educação moral, aquela educação emocional, porque às vezes até um olhar ríspido, né, em relação ao outro, a gente faz e acha, não falei nada. Mas aquele olhar derruba um. Tem pessoas que falam com os olhos, né? Em casa, principalmente. Às vezes você vai falar com a esposa ou o marido, o que é? A gente fala assim, a gente vai criando, quanto mais a gente cria intimidade com as pessoas, mais a gente perde a educação. Né? Ah, estou em casa, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso... Mas não é assim. Primeiro, a gente está dando exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, e eles observam isso. Aí é uma repetição de atitudes, porque vai ser assim o filho com a esposa quando casar e a filha com o marido quando casar, porque sempre viram os pais assim, e não é por aí. Então, que exemplos são esses que nós precisamos? É educar, né? Conforme ensinou o Sermão do Monte, quando ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Porque uma coisa é quando a gente está unido entre nós, espíritas ou simpatizantes, nós somos maravilhosos, falamos de amor, de solidariedade, de fraternidade. Aí daqui a pouco a gente está no outro grupo lá, que não é o grupo do colégio, o grupo não sei da onde, da faculdade, a gente entra no mesmo ritmo deles. Por quê? Eu vou falar de Jesus. Não precisa falar de Jesus. Haja como Jesus, né? Haja como alguém que está tentando mudar os seus maus hábitos, porque tudo é uma questão de hábito. Até falar mal dos outros é questão de hábito. Então a gente precisa deixar essa luz nossa brilhar para que a gente possa fazer o outro feliz e ser feliz. Porque quando a gente é feliz, cada um dá o que tem, né? Às vezes você cumprimenta uma pessoa. Eu tinha uma vizinha, eu acho que eu já contei isso, porque eu vou contar outra vez. Tinha uma vizinha que eu trabalhava em banco, aí um dia eu estava saindo para o almoço, ela falou: ué, você trabalha aqui? Eu falei: trabalho. Pensei que ela quisesse alguma informação, né? Aí ela: não está me conhecendo? Eu falei: não. Aí ela falou: sou sua vizinha. Eu falei: você mora onde? Na vila ali em frente da minha casa? Ela: não, eu moro do lado da sua casa. Eu nunca tinha visto a moça. Ela morava muro com muro. Aí eu comecei a prestar atenção para cumprimentá-la. Só que as nossas casas são em cima, embaixo, né? Aí eu saía no portão, ela estava na varanda. Aí eu olhava, ela se escondia, para não me dar bom dia nem boa tarde. Aí eu ficava olhando, ficava no vácuo, né?
Aí ela se tirava para trás. Não... E muitas pessoas fazem isso. Talvez nós também, né? Ai, lá vem fulano. Fingir que eu não vi. Aí vai olhando para o chão. E é assim que nós precisamos nos observar. O que eu faço? Porque a gente adora observar o outro, né? O outro vizinho. Não é aquele vizinho, é assim, assado, cozido. Mas e eu? Será que eu não faço a mesma coisa? Nós não agradamos a todos, nem Jesus agradou, né? Então toda a mensagem religiosa do Mestre fundamenta-se no esforço da criatura em rever essa herança divina que todos trazemos. O que faz a nossa saúde? É o que nós trazemos em nós. Se eu sou aquela pessoa que eu encontro com o Walter na rua, ele pergunta, e aí, Vera, tudo bem? Tá nada. Ai, hoje não dormi direito. Tô com uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor em... Tô cheia de dor. Aí ele começa, eu também, mas a minha dor é muito maior porque eu não consigo nem levantar da cama. Gente, quem mais... Foi ontem mesmo, uma amiga minha falou, Vera, quem tem mais de 50, quando levanta e não sente dor, morreu. Porque não é possível. Todos nós dói um pouquinho em algum lugar, né? Hoje a gente tem recursos, né? Pilates, ginástica. Agora mesmo minha filha falou, mãe, entra na musculação, que a gente vai ficando molinha, né? Meio flácidazinha com a idade. Aí ela falou, entra na musculação, faz uma musculação para enrijecer. Isso é saúde, não é vaidade. Claro que muitos levam para o lado da vaidade, mas para nós, para mim, principalmente, vocês são jovens, mas eu tenho mais quase 70. Então, eu tinha medo de ficar velha. Com 30 anos eu pensava, meu Deus, eu tô tão velha, hoje eu dobrei o cabo da Boa Esperança. Então, quer dizer, eu estou muito mais. E eu achava que não, que 30 era velha. Como há muitas pessoas, né, de 30 acham que estão velhas, não, tá jovem. Então, isso aí eu já fui, né? Jesus é isso, trouxe para nós essa educação que nós precisamos trabalhar, né? José Carlos de Luca, ele teve um sonho com Bezerra de Menezes, né? Então ele sonhou, Bezerra pedia a ele para escrever um livro sobre saúde. Aí ele pensou, mas eu não sou médico, como é que eu vou escrever um livro sobre saúde? E ainda disse, como uma pessoa enferma poderia escrever sobre saúde? Realmente, né? Como é que a gente pode falar sobre saúde se a gente ainda tem muito problema de doença em nós, doença emocional, moral, né? E ele acabou escrevendo em 2008 esse livro maravilhoso que é O Médico Jesus, né? Acredito que todos conheçam esse livro porque é fantástico. Ele nos desperta para uma autocura. Porque nós todos estamos sujeitos a doenças físicas, principalmente pelas nossas mágoas, essas situações que nós sabemos que temos. Então isso tudo vai sair em algum lugar, vai sair no corpo, não tem jeito. Então ele escreveu, e lá desse livro, Emmanuel nos diz que se nós estamos doentes, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Qual é a grande mudança? É a nossa, que não é mole. Como diz Joana de Ângeles, não é difícil, mas dá um trabalho, né? Porque vai mexer com uma série de coisas que a gente está enraizada em nós. E é difícil tirar essa raiz que tá lá, a raiz da mágoa, do ressentimento. Quantos de nós ainda diz assim, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, eu sou assim porque aconteceu um negócio em 1957 e me marcou para sempre. Já passaram 67 anos e eu estou ainda guardando aquela mágoa. Outro dia eu estava na cozinha lavando louça e só pensando, de repente me veio uma mágoa de uma pessoa que falou um negócio no Natal para mim, veio aquele negócio na minha cabeça. Porque tudo começa, a gente começa a sentir, começa a lembrar, pronto, já se deixa levar por aquele pensamento. Por que a gente não corta esse pensamento? Peraí, primeiro,
Será que é nosso esse pensamento? Porque nós atraímos para nós aquilo que somos. A pessoa queixosa deve ter um monte de espírito encostado nela, é mesmo, coitada. Ai, você está muito mal, você é a vítima. E não é assim? Aí de repente você se sente tão mal, ai, eu estou muito mal, eu não mereço isso, Deus está fazendo isso comigo porque eu sei que eu não mereço a coisa boa. Nós todos merecemos o bem, porque nós somos filhos de Deus. E Deus espera de nós o melhor e quer para nós o melhor. Só que a gente faz um caminho tortuoso na nossa vida, né? Então para se curar, você precisará muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. As pessoas acham, nós todos, né? As pessoas, eu também, que a gente precisa, vou fazer uma dieta para eu ficar bem, porque eu estou com uma dor no joelho, não sei o quê, estou com uma dor nas costas. Mas e o sentimento que a gente carrega, que pesa? Dizem até que problema de coluna é achar, né? Deve ter gente boa aí que sabe, de achar que a gente vai resolver tudo na vida de todo mundo. Carrega todo mundo nas costas. E acha que está certo. Tem pessoas que querem ter o controle de tudo. Tem câmera de vídeo em todos os lugares na sua casa. Tem câmera de vídeo, às vezes, dentro do banheiro. Em tudo quanto é lugar. Porque eu tenho que controlar tudo. Nada pode sair do meu controle. Ou sei mais, né? Sogra é assim. A nora está grávida. Ah, minha filha, quando seu marido nasceu, eu fiz isso, você tinha que fazer isso. E quer mandar na vida da outra. Aí depois a outra não aceita, aí começa a reclamar. Ai, a minha nora é difícil. Quem é difícil? Sou eu, que fico me metendo na vida dos outros. Mas não, eu sou tão boa. Tem tantas pessoas que querem fazer tudo para os outros sem perguntar o que o outro quer. Você sabe se o outro quer? Né? Aí o outro não aceita ou faz uma cara assim. Uma vez eu estava passando uma situação e eu e meu marido fomos demitidos. Então ficamos muito quebrados, né? Caímos assim, chum. Aí uma pessoa chegou lá em casa cheia de bolsa de compras. Nossa! E o orgulho, onde fica? Me senti humilhada. Falei, nossa, por que não perguntou se eu estava querendo que comprasse alguma coisa? Reclamei pra caramba, isso já tem muitos anos, 60 anos. Então, é o tal negócio, a ingratidão também. Poxa, ele achou que estava fazendo o melhor por nós. Achou que nós estávamos passando uma dificuldade naquele momento, ele quis ajudar. E eu já me sentindo humilhada. Nossa, ele trouxe, por que não perguntou? Gente, cada um dá o que tem. Ele achou que dessa forma seria melhor. Eu acho, na minha opinião, que a gente tem que perguntar. Você gostaria? Você quer dinheiro para comprar alguma coisa? Ou você prefere que eu compre e traga para você? Às vezes a pessoa diz, não quero nada, né? Você vê muito isso quando as pessoas moram na rua, que você arranja um quartinho para ela morar. Daqui a pouco ela está na rua outra vez. Aí se eu deixei um cantinho para ele mora porque ele quer. Gente, a nossa cabeça é uma, a do outro é outra. Outro dia, eu tenho um amigo que a gente faz, né? Eles continuam, eu parei. Comida para morador de rua. E ele ajuda as pessoas a voltarem para os seus estados, né? Aí ele sai pedindo dinheiro para todo mundo, compra passagem, bota a pessoa no ônibus, vai lá na rodoviária e leva. Pois a pessoa não voltou, aí ele ficou indignado. Nossa, todo mundo, né, arrumou dinheiro para ele viajar, deram até um celular para ele. Um celular baratinho, mas para ele poder ir. Pois ele não chegou nem lá. Aí a gente critica, a gente não sei o quê, porque eu fiz e ele não reconheceu. Eu não sei o que se passa na cabeça do outro. Ainda mais numa pessoa que viveu, às vezes, sem um alimento, sem uma vitamina, sem nada disso que meus filhos tiveram, né?
Então, a cabeça, às vezes, é um pouco mais limitada, mas a gente não admite que o outro tenha a cabeça limitada, porque eu estou falando para ele fazer assim, tem que fazer assim. Então, essas coisas, parece besteira, mas não é. A gente precisa se olhar. Será que eu estou assim, agindo? Então, terá que se olhar frente a frente no espelho da própria consciência e, sem nenhuma culpa, descobrir o motivo pelo qual precisou adoecer. Porque, às vezes, a doença vem para a gente e a gente pensa, poxa, por que isso? Porque a gente precisa se olhar, saber por que que veio, por que que eu estou assim, com certas debilidades, né, físicas. É porque nós não nos conhecemos. A gente precisa se conhecer. E a doutrina, por incrível que pareça, eu acho que foi o primeiro ponto religioso, linha religiosa que eu conheci, que nos remete a pensar em nós mesmos, em refletir de como nós somos. Santo Agostinho com autoconhecimento, né? Que na hora de dormir, quem é que faz isso aqui? Todos? Na hora de dormir fala assim, ai, o que eu fiz hoje? Será que eu magoei alguém? Não, a gente não faz isso. A gente começa até a pensar. Daqui a pouco, mas eu falei assim também porque ele fez isso, aquilo e aquilo outro, começa a se justificar. Então a gente quer ser feliz? A gente precisa se olhar, cortar algumas beiradinhas que estão exageradas em nós, né? Que isso? Não foi. Então, está lá em João 15, que eu não decoro nada disso, estou lendo ali. Se permanecerdes em mim, isso disse Jesus, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Porque é a lei de causa e efeito. Se eu faço bem, eu vou receber o bem. Pode não ser agora, mas em algum momento. Às vezes, a gente abre o coração. Eu tenho uma amiga, já contei aqui também, que ela é advogada, e ela pensou assim, eu vou doar R$1.000 para casa, que estava passando uma situação difícil. Ela doou aqueles R$1.000, sem pensar, ela queria ajudar, e ela doou. Aí ela pensou, depois foi passando os dias, ela pensou, meu Deus, por que eu doei 1.000? Podia ter doado 500, né? Aí ficou pensando nisso. Aí foi uma cliente, num processo lá, tinha que pagar ela R$2.000, né? Das custas lá, não sei o quê. Deu 3.000, falou para ela, leva esses 3.000 aí. Ela pegou de volta aqueles 1.000 de outra situação. Porque a vida é assim, eu estou falando de coisa material, mas nós podemos fazer isso com as nossas emoções. Dá um sorriso, você vai ter um sorriso de volta. Fala com alguém que ninguém fala. Olha para aquele homem ou aquela pessoa que está ali caída no chão. Fala, oi, bom dia, tudo bem? A pessoa vai ficar até meio assim, né? Porque ninguém olha, ninguém fala. Dependendo do cargo que você ocupa dentro de uma empresa, ninguém fala contigo, ninguém conversa com você, e assim nós somos. Agora, ele diz, né, Jesus nos diz, se permanecerdes em mim, o que é permanecer em mim? É prestar atenção no que ele nos deixou. Ele deixou tanta coisa boa, mas nós precisamos passar para os nossos pequenos, né? Porque não adianta nada, o nosso pequeno vai crescer. Quantos amigos, companheiros de jornada nós temos aí na rua que são cruéis mesmo, jovenzinhos, com 20, 17 anos. Por que eles são assim? Aí a gente diz, quero mais que morra. Não, se ele morrer ou se eu morrer, eu não tenho a chance de mudar. Eu não tenho a chance de encontrar lá na frente alguém ou alguma situação que vai me fazer mudar. Às vezes você vai para outras linhas religiosas que tem um monte de ex, né? Ex-bandido, ex-presidiário, ex não sei o quê. Aí a pessoa, tá vendo? É cheio de ex. Graças a Deus que não é mais, né? Por quê?
porque teve a chance de conhecer alguma coisa e ser tocado. Porque nós fomos tocados em algum momento. Também não éramos essa flor de formosura assim, mas agora a gente melhorou um pouco. Já temos um perfume, aquela luz já brilha mais forte. Se apagar aqui a luz, nós todos vamos ver brilhar a nossa luz, porque nós já estamos trabalhando isso. É complicado? Sim, é. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos de acordo, mas a gente acha, por que eu estou fazendo esse planeta? Eu era para estar em Júpiter, sou bem melhor do que todo mundo. Olha só, é o que eu preciso mudar, a minha arrogância, de achar que eu sou melhor do que todo mundo. Porque se eu estou junto com vocês na mesma caminhada, não é à toa. E com eles também. Ou a gente passa a demonstrar um certo carinho, em vez de ter medo dessas pessoas que estão fora da casinha e fora, mas a gente precisa fazer um esforço. É um esforço, como diz, né, o espírito hercúleo, eu aprendi essa palavra na doutrina. Então, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Por quê? A gente vai fazer aquilo que Jesus fazia, naturalmente. Mas é um trabalho. Então, pedireis o que quiserem e vos será feito. Então, que nós possamos deixar que o Mestre Jesus conduza a nossa vida através do que Ele ensinou. Que a gente busque mais o estudo realmente, estejamos com chuva, com sol, com frio, com calor, mas que a gente esteja presente, porque é isso que acalma nosso coração, é isso. Não adianta ir lá pro campo de futebol, ver futebol, um monte de gente gritando, não sei o quê, que aquilo é só alegria momentânea, acabou ali, acabou. Aqui é para sempre, vai ficar lá dentro. E a gente vai embora daqui, vai embora do planeta, vai sair daqui dessa existência, mas vai levar uma coisa boa dentro do coração, que a gente vai trabalhar quando voltar. Porque ninguém consegue fazer tudo de uma vez só numa existência, né? Mas nós estamos a caminho. Um bom Natal para todos, que Jesus abençoe sempre vocês, intua, inspire, que nossos amigos espirituais estejam sempre conosco, nos envolvendo, tá bom? Bom Natal, feliz Ano Novo para todos. Obrigado, então, Vera, pela palestra dessa noite. Deus te abençoe. Com certeza esteja conosco em outras oportunidades. Tá? Bem, meus irmãos, vamos entrando na segunda parte, que é o momento do passe. Pedimos aos que se receberam passe, em silêncio, concentração, para que o melhor que a espiritualidade possa dar para cada um de nós. Pensando em Jesus. Aqui.
Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos fazer a nossa prece final, meus irmãos, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos dada nessa noite de estudos. Cada um de nós façamos nossos entendimentos, possamos absorver as informações, esses ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus, tão bem colocado pela nossa irmã. E pedimos assim também por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram nas nossas caixinhas de socorro, aqueles que se encontram nas nossas telas mentais também, os pedidos podemos fazer. E te rogamos, Senhor, que possa abençoar a todos nós, que saímos daqui com essa paz, essa harmonia instalada nos nossos corações, e possamos dividir com aqueles que estão lá nos nossos lares e aqueles que convivem com o nosso dia a dia. Assim, Senhor, te pedimos, fique conosco, proteja-nos, abençoe-nos, que sejamos instrumentos da Tua paz, da tua esperança, da Sua caridade, principalmente do Seu amor, por onde estejamos, distribuindo tudo aquilo que aqui viemos aprender, que Tu nos deixaste como ensinamentos para que possamos praticar. Assim, meu Jesus, agradecido por tudo, pedimos, fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos